Glória a Deus. Queridos, o nosso centro de cuidado humano já está bem encaminhado. A sala, a gente já conseguiu uma sala para colocar o consultório dentário e para ter um ambulatório também funcionando. Então, queridos, a igreja já vai começar a funcionar, amém? Naquilo, não só porque você sempre me ouve falar, eu creio que o chamado da igreja é para fora das quatro paredes. Aqui a gente vem, recebe, celebra em comunhão, porque é bíblico congregar, é bíblico estar na casa de Deus, mas quando a gente sai daquela porta, a gente tem que funcionar para o reino. Amém? A gente tem que funcionar para o reino. Então, a gente já vai começar, assim que tiver concluída toda a parte de obra que tem que fazer na sala, a gente já vai começar a funcionar com consultório dentário, atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento clínico geral, vai começar a funcionar. Glória a Deus, e eu estou feliz com isso. Gente, eu ganhei uma taça de plástico hoje para não acontecer o que aconteceu no outro domingo, que eu dei uma tapa na taça e a taça quebrou aqui no chão. Foi prova aquele dia, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Eu quero que você grave o seguinte: existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eu vou repetir isso. Existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Vou falar de um cara que a Bíblia fala que se posicionou quando todo Israel fugiu, todo o exército de Israel fugiu. Esse cara decidiu ficar para defender o que era dele. E o tema da mensagem hoje é: defenda o que é seu. Defenda o que é seu. Diga comigo: defenda o que é seu. Fala para a pessoa do seu lado: defenda o que é seu. E o texto diz o seguinte, 2 Samuel 23, verso 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. E o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Queridos, qual é o seu campo de lentilha? Qual é o seu campo de lentilha que está sendo invadido pelo inimigo? Qual é o seu campo de lentilha que está sendo intimidado? Gente, às vezes a gente não dá nada porque é lentilha, mas deixa eu falar uma coisa: é seu. Pode não ser valoroso para outra pessoa, mas Deus te deu, é importante para você. Então defenda o que é importante para você, defenda o que é seu. Israel estava cercado pelos filisteus, e os filisteus queriam tomar aquela terra, tomar Israel. Mas no meio daquela confusão, um homem se levanta para defender um campo de lentilha. A gente às vezes olha para a lentilha e não dá nada, mas era um campo que ele havia plantado, que ele havia cultivado, e era dele. Pode não valer nada para os outros, mas era dele, era da família dele, era dos filhos dele, e ele se posicionou sozinho. O exército fugiu, os valentes fugiram, e ele ficou sozinho. Ele falou o seguinte: eu vou ficar para defender o que é meu. Não entregue o que Deus te deu de mão beijada. Não entregue o que Deus te deu de mão beijada. Se posicione. Quando você se posiciona em Deus, a vitória vem. Eu costumo dizer que você mais Deus é a maioria. Samá se posicionou. O seu campo de lentilha pode ser sua família está sendo assediada, sua família está sendo invadida por crises, por desentendimento, sabe, por aborrecimentos, por guerras internas. Às vezes a nossa família se torna o pior lugar para se voltar depois de um dia de trabalho.
Tem gente que gosta de sair de casa quando todos estão dormindo e voltar para casa quando todos estão dormindo, porque ele não precisa conviver com ninguém, ele não precisa falar com ninguém, porque a casa dele, na verdade, foi invadida por um espírito de confusão, invadida por um espírito de desentendimento, invadida, e às vezes você não sabe por onde isso está vindo, e alguém está tentando roubar aquele terreno ali. Mas deixa eu te falar algo: a sua família, Deus te deu, então se posicione e defenda a família que Deus te deu. Não abra mão da sua casa, não abra mão do seu casamento. Eu quero que você entenda o seguinte: fugir é o jeito mais fácil, abandonar o barco é o jeito mais fácil, mas um homem de verdade, ele fica em pé e fala: eu não vou entregar de mão beijada, eu vou lutar. Uma pessoa de fé, ela sabe se posicionar. Qual é o seu campo de lentilha? Pode ser a sua fé. Você está sendo contaminado na sua fé. Você está sendo, estão tentando fazer que você desacredite de tudo aquilo que você tem recebido, ou de valores que você recebeu a vida toda. Estão tentando desconstruir você. E parece que a pressão está maior do que aquilo que você possa suportar. Às vezes você se vê rodeado de gente que parece que está querendo ver a tua destruição, o teu fracasso. E eu quero que você entenda o seguinte: você não pode ceder agora. Você não pode ceder agora. Samar se posicionou. Princípios, valores. Talvez o seu campo de lentilha seja o ministério que você tanto sonhou. Você tem algo, mas você parece que está sendo roubado no seu tempo, roubado na sua força, roubado na sua energia. E não tem sensação pior do que a gente está se sentindo, do que a gente se sentir roubado. Não é ruim? Você já se sentiu roubado? Sabe, coisas que roubam o nosso tempo. E eu quero que você entenda o seguinte: o que o diabo mais quer roubar da gente é o nosso tempo. O que o diabo mais quer roubar da gente é o nosso tempo. O diabo quer deixar a gente improdutivo. O diabo quer estacionar a gente no meio do caminho. Ele quer te paralisar. Esse é o objetivo dele, porque se ele paralisa você, você fica imóvel, você não produz, você não anda, você não faz. Se ele consegue imobilizar você, ele já conseguiu o que ele queria. Roubado no tempo, roubado na produtividade. Tudo que você faz, você não vê frutificar, você não vê ir além. Samar se levantou e disse: aqui não rouba não. A minha terra não vai roubar não. A lentilha que eu plantei não vão roubar não. Mas é só lentilha, pode ser para você, mas custou meu suor. Eu dei duro aqui, é dos meus filhos, é da minha... Aqui não rouba não. Sabe o que é um homem só se levantar e pegar uma espada e encarar um exército e sair vitorioso no final? Ei, não entregue os pontos porque não terminou ainda. Não entregue os pontos porque não terminou ainda. Algumas vezes nós atacamos o inimigo no território dele. Eu vou no terreno do inimigo, eu vou lá, eu vou pegar, vou estraçalhar, vou dar um bandão, mas de repente o inimigo vem no nosso terreno. Mas você precisa se posicionar. Atitudes de fé às vezes parecem atitudes loucas. Normalmente mulheres são mais ousadas do que os homens para ter atitudes loucas. Mulheres dão gritos de oração dentro de casa. O homem às vezes é mais tímido. Às vezes eu estou em casa e escuto a Fernanda: olha aqui, demônio, aqui. Mas os homens precisam ter umas atitudes meia doidas. Gente, a nossa fé é loucura. Deus às vezes exige coisas de nós que parecem ser, que são loucas. Mas se posiciona. Imagina as pessoas olhando para Samar e falando: esse cara está maluco, não vai dar para ele. Tanto é que os outros dois foram embora, o exército de Israel foi embora com medo, e ele falou: eu vou ficar, tu é maluco. Maluco é você, eu sei quem está comigo. Não foi assim com Davi e Golias? Davi chega, encontra o exército todo cheio, todo intimidado, com medo. Ele fala: quem esse cara pensa que é, meu irmão? Ele é grande, mas não é dois.
Ele é grande, mas mando-lhe uma pedra no quengo dele, ele vai cair. Eu sei quem eu sou em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, não tem gigante, não tem filisteu, não tem amalequita, vocês não tem quem, meu irmão, você se levanta aí com Deus, você se levanta em Deus e Deus se levanta com você. Deus está à espera de um posicionamento seu. Por que algumas coisas não rompem na sua vida? Porque falta posicionamento seu. Você está pedindo para Deus fazer, mas não se posiciona. Você está pedindo para Deus fazer, mas você não abandona um velho hábito que te impede de romper. Você está pedindo para que Deus trabalhe para você, mas você não está disposto a entrar na posição para que Ele possa usar você nesse trabalho. Como eu disse há um tempo atrás aqui, que Deus, Ele trabalha em parceria com a gente. Você pede para Deus fazer, mas Deus pede para você se posicionar. Não adianta pedir para Deus fazer se você não está disposto à mudança. Não adianta você pedir para Deus fazer se você não está disposto a ficar na posição e falar: olha só, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui com a espada na mão. Deus já nos deu uma espada. Está na minha mão. Deus nos deu uma espada. Desembainha a tua espada. Quando eu era moleque na igreja, a gente tinha uma parada que era debate bíblico. Desembainha a espada, 1, 2, 3. Amós, capítulo... A gente abria. E tinha que para decorar a Bíblia. A gente fazia debate bíblico na igreja, era bom demais. Mas olha, pega a tua espada. Pega. A arma que você precisa, Deus já te deu. Só que a gente está esperando uma arma hollywoodiana, e Deus está nos dando coisas simples, porque eu vejo esses caras da Bíblia, como é que Davi derrota um guerreiro com uma coisa que ninguém dava nada, pedra, pedra, o cara está com espada, lança, um monte de coisa, e o cara chega com a pedra, porque Deus chega para confundir aquilo que é lógico. Deus chega e fala: eu uso coisas simples, é o cajado para abrir o mar, pega lá aquela vara ali, ninguém dá nada, não é uma vara, é uma simples vara, mas quando eu entro em cena, vai, pega a varinha ali, pega, vai agora, pega ali a pedrinha, pega, o machado caiu no fundo do rio, joga aquele galho de árvore e o ferro do machado começa a flutuar. Coisas simples. Você está esperando Deus chegar, né? Aquelas coisas, igual uma cena de filme hollywoodiana, e Deus está enviando sinais simples do seu lado e você não está percebendo. Não despreze as coisas simples que Deus tem colocado do teu lado. É uma oração. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qual é a arma do crente? Oração, louvor e a palavra. Você não entendeu? Oração. Crente que não ora é crente fraco. Adoração. Crente que não sabe adorar é crente fraco. Louvor. Levantar as mãos aos céus. Voz. Tá vendo? A gente não dá valor a essas coisas. A gente quer que o anjo desça com a bandeja de prata, com a espada na mão. Só que Deus fala: não, olha só, é a tua hora. Eu vou fazer através de você. Começa a me adorar, começa a desenvolver um hábito de oração, de leitura da palavra. Grava em você as palavras desse livro. Oh, meu Deus do céu, guarda com você e começa a se posicionar para você ver como é que os resultados serão diferentes. Não entrega. Os filisteus eram fortes, eram guerreiros, resolveram invadir a cidade toda, resolveram tomar posse daquela plantação. Mas Samar se posicionou. Ele sabia o quanto tinha custado para semear aquilo, para cuidar daquele campo. Ele sabia o esforço que aquilo tinha exigido dele, a sua dedicação. Ele sabia, então ele falou: não vou entregar de mão beijada, não vou, eu vou me posicionar, eu vou ficar em pé no meio disso tudo aqui, eu não vou entregar. Querido, quando você se posiciona em Deus, o céu inteiro se move, Deus envia anjos,
Deus envia uma força que você não conhece. Deus envia uma alegria de onde você não conhece. Deus envia uma palavra que você jamais iria imaginar que pudesse sair dos seus lábios, porque você se posicionou. Quando você vai confiando no seu talento, você passa vergonha. Mas quando você vai confiando em Deus, Deus honra você. Amém. Tem gente que se levanta só, ele se posiciona, mas baseado naquilo que ele pode fazer, no recurso que ele tem. E às vezes Deus puxa o nosso tapete, e os nossos recursos não podem fazer nada por nós, as nossas influências não podem fazer nada por nós, o nosso conhecimento não pode fazer nada por nós. Deus nos esvazia completamente e fala: tá vendo? Você não pode fazer nada sem mim. Mas quando você se posiciona em Deus, aí a força que você precisa, Ele derrama. Sabe? Você vai ter que se posicionar para defender algumas coisas na sua vida. Mas eu quero que você entenda que quando você entrega para Deus, a palavra que você precisa vai vir na sua boca. Você crê nisso? Pessoas aqui vão ter que ter reuniões importantes por esses dias. Deus vai colocar você diante de pessoas esse dia e essa reunião ela pode decidir a sua carreira, o seu futuro. E talvez estão esperando você para tirar o teu campo de lentilha. Se posicione em Deus. Se posicione em Deus, e a palavra certa, a palavra que desvia o furor vai vir nos seus lábios. A palavra para virar o negócio a teu favor vai vir nos teus lábios. A palavra que você precisa para convencer aquele coração duro que tu já está tentando há um tempão, olha, é você tentou na tua técnica agora. Tudo que você aprendeu com coach até agora não foi capaz de dobrar aquela pessoa, mas agora com o Espírito Santo você vai ver que vai ser diferente. Que você aprendeu, às vezes ela não funciona. Aí quando você deixa de lado e fala: Senhor, eu vou na tua força, eu não sei o que falar, coloca a palavra nos meus lábios, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Olha só, Deus vai te colocar em lugares estratégicos para você manifestar a glória dele. E de repente você já está nesse lugar, mas não entendeu ainda o que você está fazendo aí, e você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E Deus fala: defende esse campo. Defende esse campo. A melhor defesa, meu irmão, é o ataque. Se posiciona dentro da tua casa. Se posiciona no seu trabalho. Eu quero que você entenda que cumprir uma visão e um propósito traz incômodo. Você vai incomodar. O ser bem-sucedido em algumas áreas, ele traz incômodo para outras pessoas. Mas primeiro, entenda quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é o seu irmão. Só que o inimigo usa pessoas, mas Deus também usa pessoas. Aí o inimigo se levanta para roubar o que é teu. Deus se levanta e te enche de força e fala: não, resiste, permanece firme. O inimigo levanta para mandar, para avisar o seguinte: eu vou te matar amanhã. Deus manda um anjo para falar e dizer: levanta e come porque não acabou ainda. Você não entendeu? Você lembra de Elias na caverna? Jezabel mandou falar que ia matar ele. Ele tinha enfrentado 450 profetas de Baal, passou todo mundo à espada, e de repente no dia seguinte ele está na caverna com medo de uma mulher. Senhor, me leva, me mata, acaba comigo, meu Deus, e onde é que eu fui me meter? Aquela mulher falou que vai me passar, estou com medo, desesperado. E ela mandou um recado para ele: avisa ele que tão certo quanto os deuses vivem, que amanhã, essa hora, ele vai descer a sepultura. Aí ele teve medo. O cara lutou com 450 homens, matou os 450 e estava com medo de uma mulher na caverna.
Mas eu acho sensacional isso, porque Deus às vezes Ele experimenta que a gente conheça a nossa humanidade. Ele permite que a gente bata de frente com a nossa humanidade, porque tem muita gente que descansa mais no dom do que no doador do dom. Elias podia, não, eu sou profeta. Já viu gente que se orgulha de ser profeta, de falar que, né, gosta de pôr os seus títulos? Eu sou profeta, passei os 450. Aí ele fala, porque só eu que fiquei de pé. Aí Deus fala com ele, ô Elias, deixa eu trocar uma ideia contigo. A parada é o seguinte: o que tu está fazendo aqui dentro dessa caverna? Interessante, eu gosto desse diálogo de Deus com Elias, porque Deus não fala de fora da caverna, Deus fala de dentro. Uma coisa é falar, o que tu faz aí, Fernando? Outra coisa é eu sentar e falar, o que tu faz aqui? Mesmo, eu entro, Deus entrou na caverna que Elias estava e fala, o que tu está fazendo aqui? Levanta, come, bebe, porque o teu caminho não terminou ainda. Deus permite que a gente conheça a nossa humanidade para entender que a gente não é nada sem Ele. Você não pode confiar mais no seu dom do que em Deus, porque o seu dom sem Deus é nada. Seu dom sem Deus é nada. Você precisa da presença dEle. Agora, quando você se levanta nele, não tem quem te segure, sabe? Então, meu irmão, se posicione com a palavra nos teus lábios e tenha uma postura de fé. Tenha uma postura de fé. Tem gente que vai dizer, para de lutar por isso, porque já era, não vale a pena, desiste disso, abre mão. Mas se Deus falou que é teu, se posiciona e fala, eu não vou abrir mão do que Deus me deu. E outra coisa, um fato não descreve a verdade plena. Hoje pode ser um fato que tu está quebrado, é fato, triste, sem esperança, é um fato. Você pode estar assim hoje, mas deixa eu te falar uma coisa, essa não é a verdade inteira a teu respeito, porque Deus não enxerga assim. Você hoje pode estar assim, mas se você se posicionar em Deus, amanhã a vitória chega, amanhã você vence, amanhã você rompe. A questão é que é o seguinte, hoje é o preparo, amanhã é a manifestação. Eu me preparo hoje para aquilo que Deus vai fazer daqui a pouco, então eu me posiciono, não vou entregar de mão beijada, porque a vitória eu sei que vai chegar. Diz que o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter ouvido as vozes daqueles que não acreditavam, desiste disso, larga isso para lá. Não, é meu e eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. Ele resolveu ficar, e por causa da sua postura em Deus, ele obteve a vitória. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo disso, de que quando Deus está com a gente, nós somos a maioria. Quando Deus está com a gente, querido, a vitória, ela chega. A vitória chega. Jesus enfrentou o inferno inteiro. Jesus enfrentou o inferno inteiro para poder te ter hoje. De repente você era um campo de lentilha que todo mundo gritava, abandona ele, deixa ele para lá. Deus se levantou e disse, é meu. Pode estar quebrado, pode estar sujo, pode estar abandonado, pode estar rasgado, pode estar o que for, mas é meu. Eu estou indo atrás do que é meu. Jesus veio atrás do que é dele. Jesus se posicionou no meio de um campo de lentilha, que era eu e você. Ele ficou em pé e disse, eu vou lutar e vou defender o que é meu. Nós não merecíamos, mas Ele nos comprou. Nós não merecíamos, mas Ele nos defendeu. Nós não merecíamos, mas Ele se posicionou e disse, eu vim por causa deles, eu vim por causa dessas lentilhas, eu vim por causa deles. Eles não iam conseguir se protegerem, eles não iam conseguir. Então eu deixei a minha glória, eu abri mão de tudo que eu era lá em cima, para me descer aqui nessa terra, no nível deles, e defender eles. Nós somos um bando de lentilha.
que para muitos não tínhamos valor nenhum. Mas Jesus chegou e falou o seguinte: é meu. E não importa a história, não importa. Alguns aqui, alguns Jesus plantou, cuidou, regou, esperou. Porque aquele que lida com plantação tem que ter paciência, não é verdade? Jesus tem paciência com a gente, gente. Não é? Porque às vezes a gente está muito mole. E Jesus tem paciência com a gente. Às vezes Jesus deve ter ouvido várias coisas assim do mundo espiritual. Eles não tem mais jeito não. Mas ele chega e fala: só quem sabe o preço é quem pagou. Você não entendeu? Só quem sabe o preço foi quem comprou. Você não dá nada por eles, porque não foi o sangue de vocês. Vocês, sabe, isso é um diálogo entre o mundo espiritual, o diabo reivindicando você, querendo atacar, e Deus se levantando no meio, dizendo: eu paguei, eu sei o quanto custou, e eu não vou abrir mão deles assim. Eu quero que você entenda o seguinte: que apesar dos seus defeitos, Deus não abre mão de você. Para muitos você não passa de uma lentilha rasteira, uma planta rasteira, mas para Deus você é precioso, e Ele se posicionou para defender você e para falar: pode ser o que for, pode ter vivido o que viveu, pode ter a mancha que for, a marca que for, eu comprei. Esse campo é meu, essa vida é minha, e eu não abro mão dela. Eu não abro mão dela. Ele enfrentou o inferno para poder ter a gente em comunhão com Ele. Que coisa linda isso, gente. Ele desceu da sua glória para lutar a nossa causa, para se posicionar, sabe? Então, meus irmãos, por isso que nós precisamos nos posicionar também em fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé é a confiança plena na aliança que Deus fez com a gente. Você acredita que Deus fez uma aliança para resgatar a mim e a você? Hoje eu conversei com o Mark. Mark daqui a pouco vai dar testemunho aqui na igreja. Fica em pé aí, Mark. Eu posso falar, Mark? Mark é um jovem da igreja que a gente enviou para uma casa de recuperação. Estava detonado e hoje ele está aqui restaurado. Já é o... Chegou lá para ser cuidado, foi cuidado, tratado. Hoje é o coordenador da clínica. Está começando a fazer curso de terapia mês que vem para cuidar daqueles. Talvez muitos vão falar: abandona, deixa isso para lá. Jesus pagou o preço por ele. Falou: esse campo é meu. Esse campo é meu. Mas você entende que é uma parceria? Mark quis e se posicionou. Quando a gente se reposiciona, Deus desce. Quando a gente se reposiciona, Deus vem e se manifesta. Eu quero orar nessa hora. Cadê o Danilo? Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos.
você entrou aqui hoje e algumas coisas em você, sua família, sonhos, ministério. Não canta agora não, só me ouve. Existem coisas na sua vida que está exigindo de você uma nova postura. Exigindo de você uma postura. Coisas que de repente você está perdendo o controle. Sabe, você já dominou um dia, mas hoje já não consegue controlar tanto. Você tenta, mas você tem tentado no seu próprio esforço. E no nosso próprio esforço, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, além de se cansar. Então, Deus te trouxe aqui hoje para injetar um ânimo em você. Organizar algumas coisas na sua mente. E coisas que você já estava pronto de abrir mão. Eu acho que eu vou sair fora que é melhor. E aí eu te pergunto, você vai desistir assim? Você não foi chamado para desistir. E há um paralelo aqui. Enquanto você se posiciona em Deus, Deus já se posicionou em relação a você. Então Ele está dizendo: o que eu fiz por você, use de exemplo para fazer pela sua família, para fazer por você mesmo. Às vezes seu problema não é familiar, mas é com você mesmo. Algumas pessoas não acreditam mais nelas. Sabe? Tem gente que estava meio que abrindo mão dela mesma. Deixa, eu vou ficar vivendo nessa do jeito que tá. E não, mas do jeito que tá não é legal, você vai ser roubado. Do jeito que tá, o seu terreno vai ser invadido. Samar se posicionou e disse: é lentilha, mas é minha. Ninguém vai levar. Ninguém vai roubar. E na força do Senhor, Ele botou aqueles homens para correr. Ele lutou e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Deixa eu falar uma coisa: é impossível perder uma batalha quando Deus está presente. É impossível perder uma guerra quando Deus está presente. Deus não quer ser a música que você ouve. Deus quer ser teu parceiro em todo o tempo. Sabe? Ele quer morar em você, fazer morada. Ele quer ser teu conselheiro. Se posicione hoje em Deus. Eu quero orar por aqueles que entendem que essa palavra falou com você e que realmente você precisa se reposicionar em algumas áreas da sua vida. E hoje você foi assim, foi enxertado em você um ânimo e uma vontade para defender isso.
Talvez os seus olhos foram abertos hoje e você percebeu: caramba, como que eu estava quase abrindo mão disso. E eu entendi que é possível que um homem em Deus, ele faz muito mais do que 1000 soldados sem Deus. Um homem em Deus, ele bota milhares para fugir. Se você deseja nessa noite se reposicionar em Deus, sabe, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, aqui, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Fala: eu não vou abrir mão, não. Chama minha esposa aqui, pastora Fernanda. Ela está orando sobre a tua vida agora. Senhor, nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós fomos chamados para nos posicionar e ditar, segundo o Espírito e a palavra, o que o mundo espiritual tem que cumprir. Senhor, a aula quem dá é a igreja. Os anjos estão esperando ordens saírem desse altar por causa da palavra. E nessa noite nós nos reposicionamos, nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos deu como promessa. Promessa eterna, não é tomada de volta. O Senhor nos deu e nós abrimos mão ou não. Então nessa noite nós não vamos abrir mão, nós vamos nos posicionar. Nós vamos dar ordem aos anjos de Deus para trabalhar em nosso favor, segundo a sua palavra diz que eles têm que fazer. Em nome de Jesus também nós vamos dizer: os demônios batam em retirada, saiam da nossa frente, tirem a mão daquilo que é nosso. Nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, porque nós fomos feitos segundo a matéria-prima da eternidade. Deus nos moldou, Deus nos fez, Deus soprou em nós e nós temos dentro de nós o conteúdo divino. Por isso é que nós nos levantamos em autoridade, por isso que nós nos levantamos em quebrantamento, em arrependimento, para tomar o nosso lugar de volta. Agora, tome o seu lugar de volta. Agora, posicione-se. Agora. Não entregue a sua mente para um campo de inimigo, um campo para ser minado. Tome conta da sua mente agora. Finque, delimite as bordas, as trincheiras. Agora, coloque-se onde Deus te chamou para estar. E resista. Submeta-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo vai ter que fugir por 7 caminhos nessa noite. Por 7 caminhos fugirão. O diabo agora tem que começar a escolher um caminho, porque a correria vai ser braba, hein? O diabo vai ter que escolher agora, vai ter que caçar seu próprio rumo agora, o diabo. Porque você foi dotado agora de armas espirituais. Você está tomando posição no mundo espiritual agora. Tomou a posição? Pegou a tua espada? Tomou a palavra? Submeteu ao Senhor? Então agora diz pro diabo: vaza. Some da minha frente, que é melhor para você. Gente
Gente, eu vou começar a queimar o cão agora, hein? Ele já foi queimado pela palavra, mas nós vamos queimar ele mais agora, amém? Você sabe por que o diabo tem medo do fogo? Porque ele é frio. Deus é fogo. O diabo é frio. A ausência do fogo é gelo. Tem gente que acha que o inferno está pegando fogo. O inferno está congelado. O inferno vai ser jogado no lago de fogo. Tá entendendo? Tem que ler a Bíblia, irmão. O inferno, o diabo, seus anjos e todos aqueles que fazem a vontade do diabo serão jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Em nome de Jesus agora, Jesus. Em nome de Jesus agora. Queima o mal, queima, 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 queima. Faz um lastro de fogo na gente agora, Jesus. Acende-nos, 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 acende-nos. Seremos tochas vivas, tochas vivas, tochas vivas. E o diabo tem que fugir. O diabo tem que caçar um caminho e fugir. Por 7 caminhos fugirá. Por 7 caminhos fugirá. Porque nós já sabemos qual é o nosso lugar em Deus. O nosso lugar na batalha. O nosso lugar no fogo. O nosso lugar na igreja. O nosso lugar na promessa. O nosso lugar na palavra. E o lugar do diabo é no fogo. No lago de fogo e enxofre, que queima eternamente. É pra lá que ele vai. O lago de fogo não foi feito pra mim. Não foi feito pra mim. Não foi feito pra mim. Eu não vou pra lá, não. Eu não vou pra lá, não. Não, eu não vou pra lá, não. Mas eu queimarei no Senhor, na presença de Deus. O diabo tem medo do fogo. Eu ando no fogo. Ele corre do fogo. Eu corro pro fogo. Eu quero mais fogo. Queima-nos, Senhor. Queima-nos, Senhor. Aquece-nos, Senhor. Aquece-nos. 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 Queima, 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 Jesus. Queima todo mal nessa noite. Queima, queima, queima. Fogo na gente. Acende o fogo em nossos ossos. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Queremos mais, 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 mais do fogo de Deus. Mais, 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 mais do fogo de Deus. Mais, levante as mãos. Mais, 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 mais do fogo de Deus. Mais, 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 mais da glória de Deus. Mais, 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 mais do fogo de Deus. Mais, 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 mais da glória de Deus. Deus acende o fogo no teu coração nessa noite. Ele já te deu a espada para fincar. Já te deu a palavra para você delimitar e proteger o teu campo. Mas você precisa estar no fogo. Fogo é luz. Quem vive na escuridão não aguenta a luz, né? Quem vive no frio não aguenta o calor. Diga assim: eu estou mergulhado na palavra de Deus. Eu estou mergulhado
Você tomou teu lugar hoje, não tomou? Você não veio à frente para isso? Então você tomou o lugar de fogo. Por que o povo tem problema com fogo? Porque para viver no fogo tem que queimar o pecado, gente. Entendeu? Se não tiver fogo, aí tu vai deixando lá uma casquinha para cá, casquinha para lá, vai perdendo seu território. Deixa para lá. Para que lutar? Não, vamos te incendiar hoje aqui. Aplauda o Senhor. Pai, nós te louvamos por essa noite. O Senhor nos leve em paz para os nossos lares agora. Nos livra de todo o mal. Que essa semana seja uma semana de surpresas ainda na tua presença. Uma semana de portas abertas. Uma semana de vitórias. Uma semana de conquistas. Nós te louvamos. Bendito seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá para casa glorificando a Deus.